Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 11. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, nos diz a palavra do Senhor: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nosso Pai, agora diante da Tua palavra, para nela meditarmos, pedimos que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos guie, ilumine a nossa mente e coração, para que possamos compreender a verdade do Senhor e assim possamos aplicá-la à nossa vida e viver por ela. Muda em nós, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Tira de nós tudo que nos afasta de cumprirmos a Tua vontade. Abra nossos ouvidos e a nossa mente para ouvirmos, crermos e aplicarmos. Se conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pela manhã nós meditamos no texto do capítulo 1, versículos 27 até o versículo 30, e nessa sessão que nós vimos de manhã, Paulo diz a eles para que eles vivessem, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. E como nós vimos, a expressão viver significa viver como um cidadão de determinado lugar. A ideia de Paulo é: vocês foram salvos por Cristo, foram recebidos no reino do Senhor, portanto, vivam de acordo com as regras desse reino, vivam como um cidadão do reino dos céus. E os versículos 27 até 30 falaram que a vida de modo digno do evangelho de Cristo, em primeiro lugar, é vivida em meio às perseguições, lutando em unidade pela fé do evangelho. A igreja foi reunida como corpo do Senhor para crer em Cristo, confessá-lo como Senhor absoluto sobre a nossa vida e defender a causa do evangelho. Paulo deu exemplo com a sua própria vida, e ele disse nos versículos antes disso ainda, nos versículos 12 ao versículo 26, como viver para ele era Cristo e o morrer era lucro, que a sua vida era vivida pelo evangelho, e ele também pôde testemunhar como a igreja de Filipos vivia da mesma forma pelo Senhor. Nesse texto dessa noite, nós vemos a segunda forma como Paulo fala do que é viver de modo digno do evangelho de Cristo. E eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite a respeito da unidade na humildade de Cristo. Esse texto, nos versículos 6 a 11, expressam belamente a cristologia da Bíblia, como Cristo, aquele que se esvaziou, se humilhou, que foi obediente ao Pai, tomou o nosso lugar e levou as últimas consequências da sua obediência, a morte de cruz, mas como Deus o exaltou sobremaneira. Nós vamos ver como Paulo descreve isso nesse texto. Mas esse exemplo de Cristo tem como fundamento mostrar a eles como eles devem viver em humildade diante dos irmãos. Paulo tem em vista aqui, ele sabe que a igreja tem vivido a realidade do evangelho, a igreja tem lutado pelo evangelho, tem
ajudado Paulo nas suas necessidades, a igreja tem vivido o evangelho de Cristo, mas há um problema. No capítulo 4, como eu venho mencionando ao longo das exposições, há uma semente plantada, um conflito que começa a florescer no meio da igreja. Então, para que tudo aquilo que eles têm vivido e experimentado não rua, Paulo diz, tomem cuidado. E lembrem-se que viver de modo digno do evangelho é viver na comunhão humilde com os irmãos. Porque, em primeiro lugar, nós estamos unidos ao Pai, para que estejamos unidos com os irmãos. Então, eu gostaria de propor nessa noite a ideia de que nós estamos unidos na humildade de Cristo. E para isso, eu gostaria que nós pensássemos o quanto nós estamos dispostos a renegar as nossas próprias coisas, os nossos desejos, as nossas expectativas, para que outras pessoas consigam atingi-las. O quanto nós estamos dispostos a ajudar as pessoas para que elas atinjam o crescimento espiritual, para que se encontrem com o Senhor. O quanto nós estamos dispostos a apoiar aqueles que sofrem. Lembre-se que Paulo está preso em Roma e os irmãos de Filipos estão sofrendo perseguições. Mas o que nós vemos ao longo da carta são os irmãos preocupados com Paulo, não com a sua situação, e Paulo preocupado com os irmãos e não com a sua situação. O quanto nós temos experimentado essa humildade de Cristo e essa preocupação com os irmãos. Todos nós, meus irmãos, lutamos contra a vaidade, contra a vanglória que se levantam em nosso coração, alguns mais, outros menos, mas a realidade humana, uma vez que o ser humano caiu, a expectativa é sempre de que a nossa vaidade tome lugar. Lembre-se que no jardim, a serpente tentou Eva com a sugestão: você vai ser como Deus, você vai ditar os seus caminhos, você vai conhecer toda a verdade. Você vai ter o que você sempre quis, aquilo que está às suas mãos e você desejar, você poderá receber. Basta que você seja o seu próprio Deus. Então, meus irmãos, o texto fala a respeito da humildade. E a primeira parte, versículos 1 a 4, falam sobre esta exortação de Paulo. Acompanhe na sua Bíblia o versículo 1. Paulo usa aqui um estilo retórico para fazer algumas perguntas, 4 perguntas a eles, que os levaria a pensar sobre a sua condição diante de Deus. A primeira delas, ele fala: se há, pois, alguma exortação em Cristo, esse ser que vai guiar todas essas perguntas, a resposta é claro que nós temos experimentado. A igreja já havia experimentado a união com Cristo. A palavra exortação aqui pode ser traduzida também como conforto, consolação. Então, eles estavam em Cristo, eram salvos, experimentavam do Evangelho, viviam o Evangelho, estavam experimentando o que era sofrer por Cristo, estavam experimentando a graça de não somente crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. E em meio a toda essa perseguição e essas dificuldades, eles podiam experimentar o consolo de Deus. Nas suas dificuldades com o progresso na fé, eles puderam experimentar a exortação de Cristo. A segunda expressão que ele usa, alguma consolação e amor. Eles haviam experimentado o amor de Cristo. Eles haviam experimentado o amor sacrificial do Senhor Jesus, que foi entregue ao seu povo. A Bíblia relata que o amor de Cristo é um amor que se dá em troca sem esperar nada em lugar daquilo que foi ofertado. Não é um amor egoísta, mas é um amor que se entrega, não esperando que aquele que recebeu do seu amor lhe oferte alguma coisa. Eles experimentaram esse amor. Eles experimentaram o amor dos irmãos. Eles experimentaram a comunhão amorosa da igreja. Eles experimentaram o amor do apóstolo Paulo, o seu querido pastor, por eles. Eles provaram esse amor ao apóstolo Paulo ao enviar Epafrodito. E mesmo que Epafrodito fosse tão importante no auxílio a Paulo, por ele ter ficado doente, a igreja se preocupado, Paulo demonstra esse amor, mandando Epafrodito de volta. Uma relação de amor experimentada pela igreja, que tem o fundamento Cristo Jesus e o seu amor derramado pelo seu povo, que retorna a ele na expressão não somente de um relacionamento
verdadeiro com o Senhor, mas também com o amor entre os irmãos. Quando perguntado sobre o grande mandamento, Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eles experimentaram esse amor, então Paulo está dizendo: vocês experimentaram isso. A terceira expressão, alguma comunhão no Espírito. Então, se eles estavam primeiro em Cristo, recebendo o seu consolo, experimentando a vida com o Senhor Jesus, eles também experimentavam a comunhão no Espírito, que os unia. Os unia primeiro ao Pai. O Espírito Santo é aquele que nos faz crer no Evangelho, que nos dá a vida, que nos sela para o dia da guarda a propriedade do Senhor e nos faz sermos preservados até o último dia e não nos perdermos. Unidos a Cristo em um só Espírito, e esse mesmo Espírito é quem une a igreja. Então a igreja não faz um grande esforço para demonstrar o amor, porque ela tem o Espírito Santo que a capacita por isso. E a última expressão aqui, ligada a essa expressão do Espírito: e se há entranhados afetos e misericórdia, se vocês amam uns aos outros, se vocês carregam uns aos outros em seu coração, se vocês têm as melhores disposições de uns para com os outros, e vocês têm a misericórdia que foi derramada pelo Senhor e que é experimentada na comunhão do corpo. Paulo fala no versículo 2, se vocês provaram tudo isso, se vocês foram salvos pelo Senhor, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. O fundamento para tudo o que virá em sequência é a graciosa salvação do Senhor. Se Paulo coloca uma condicional, se vocês experimentaram estas coisas, a resposta é claro que experimentamos. Se fomos salvos pelo Senhor, se Ele demonstrou-se gracioso a nós, nós provamos do dom celeste. Então Paulo diz, se vocês receberam tudo isso, se vocês de fato demonstram os frutos, completem a minha alegria. E a alegria é a grande mensagem desta carta. Lembre-se, Paulo estava preso em Roma. É verdade que ele estava preso numa casa e ele podia receber pessoas, mas ele tinha escolta o tempo todo com ele, controlando quem entrava, quem saía, e ele não tinha liberdade para sair. Preso em Roma. Paulo fala em vários momentos, e nós temos visto desde o início, a minha alegria, irmãos, está em vocês. Eu estou preso aqui, estou privado da minha liberdade, mas o Evangelho tem crescido. Pessoas têm anunciado as verdades do Senhor. Pessoas têm uma nova disposição agora. Se antes, enquanto eu estava livre, muitos não iam, agora muitos vão e pregam o Evangelho, incentivados pelo amor do Senhor e incentivados pelas minhas cadeias. E isso produz em mim alegria. Eu estou feliz por ouvir também o que vocês têm feito, como vocês têm caminhado com o Senhor. A alegria de Paulo estava na demonstração dos frutos da salvação nos irmãos. E ele fala, eu posso me alegrar mais ainda. E façam vocês isso então, completem, façam com que abunde essa alegria na minha vida, de modo que penseis a mesma coisa. A expressão pensar a mesma coisa aqui significa ter a mesma disposição, ter uma unidade de pensamento, desenvolver a mesma maneira de olhar para as coisas, ter uma mesma mentalidade. Pensem de forma igual. A grande tragédia do século XXI é que a sugestão do mundo é que cada um pensa da forma que melhor achar. Cada um desenvolva a sua forma de enxergar o mundo. Cada um compreenda o que é certo e o que é errado. Cada um busque o que lhe faz feliz e rejeite aquilo que lhe faz triste. Cada um busque aquilo que te satisfaz. Em Cristo, recebemos a sua consolação, estamos em amor, estamos no Espírito e amamos ao Senhor e amamos uns aos outros. Tem a mesma forma de pensar, porque tudo isso fundamenta nosso pensamento, tudo isso embasa a nossa forma de enxergar o mundo. Nós não temos várias formas de enxergar o mundo, mas temos o Evangelho de Cristo que nos dirige. Então pensem da mesma forma, tenham o mesmo amor, estejam unidos nesse amor que foi destacado na primeira parte do versículo 1, estejam unidos em uma só alma. A unidade de alma apareceu também no versículo 27. Estejam firmes em um só espírito e em uma só alma, lutando
pela fé evangélica. E agora Paulo vai dizer, estejam também com o mesmo modo de pensar, e estejam também agora em uma só alma, em humildade, tendo o mesmo sentimento, ou tendo a mesma afeição. Pensem da mesma forma, porque Cristo Jesus foi alvo da graça soberana, do amor imenso de Jesus Cristo. Então isso deve permear a sua mente, deve controlar a sua forma de pensar. Pensem da mesma forma, enxerguem o mundo da mesma forma, tenham a mesma mentalidade. E mais uma vez, nós vamos lá para o capítulo 4. Evódia e Sinti, que estavam pensando de formas diferentes. Nós não sabemos a razão da ruptura delas, por que elas estavam ali nesse conflito, mas o fato é que em algum momento, elas que haviam caminhado juntas no Evangelho, haviam experimentado tudo isso, romperam e estavam pensando de forma diferente. Paulo está dizendo, tome cuidado com isso. Cada um de vocês tem a mesma alma, unidade de pensamento, unidade de sentimento. Versículo 3, nada façam por partidarismo ou vanglória. Ele está dizendo, irmãos, percebam qual é o conflito entre Evódia e Sintique e não tomem partido. Não vão para um lado ou para outro, mas as ajude nas suas dificuldades. Tanto que Paulo fala, a ti, fiel companheiro de julgo, nós não sabemos quem é, a este a quem ele fala, auxilie elas nos seus esforços, ajude elas para que tenham o mesmo pensamento, elas que trabalharam comigo e também com Clemente e com os demais cooperadores. Então a igreja não deve tomar partido nos conflitos, mas deve ajudar os irmãos que estão em conflito a retornarem ao mesmo sentimento. É tão fácil, meus irmãos, nós discordarmos. É tão fácil nós acharmos um jeito de rompermos uns com os outros. É tão fácil levantarem-se motivos para que nós deixemos de caminhar juntos e dizemos, aquele irmão lá, não vale a pena caminhar com ele. Aquela irmã lá, não vale a pena dar um passo com ela. Veja que Paulo diz, cada um tome cuidado com como tem andado. Cada um ocupe-se em buscar a humildade. Nada faça por partidarismo, não escolha um lado, ou vanglória. Vanglória aqui é uma glória vazia. São aquelas coisas que não têm valor nenhum, mas é motivo de orgulho para nós. Olha só, eu tenho aquilo, e a minha força está naquilo. São ídolos de palha que facilmente vão embora. Olha aquele emprego que eu tenho tão bom, olha aquela pessoa que eu tenho ao meu lado. Todas elas podem nos frustrar e vão embora, e essa glória se dissipa. Nada façam por vanglória, por uma glória vazia, mas, versículo 3, por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E aqui Paulo introduz então a grande lição. Façam tudo por humildade. Façam todas as coisas com humildade. A humildade nos nossos dias é vista como um inferiorizar-se diante das outras pessoas, recolher-se a uma pretensa insignificância e sempre olhar para o outro como se ele fosse superior, na expectativa de que outras pessoas nos olhem e digam, olha como ele é humilde, olha como ele se coloca no lugar dele. Não é isso que a Bíblia fala. Em Romanos 12, versículo 3, Paulo fala ali aos romanos que é necessário cada um pensar o que convém de si mesmo. Quem somos? Pecadores salvos pela graça de Deus. Não houve glória nenhuma na nossa salvação. Nós não contribuímos para que fôssemos salvos. Nós não fomos escolhidos por aquilo que fizemos. Nós não participamos na nossa salvação, a não ser com a nossa culpa. A nossa única e exclusiva contribuição foi a culpa que levou Cristo Jesus a morrer no nosso lugar. Mas, por outro lado, nós somos amados pelo Senhor, eleitos na eternidade, receptores da sua graça. Então, o que convém pensar de si mesmo? Sou um pecador, salvo pela graça de Deus. Não são os meus títulos, não são as minhas graduações, não é aquilo que eu tenho,
não é o título que eu tenho, a posição que eu recebi, mas é a salvação em Cristo Jesus. E por isso ele fala: olhe para o outro, considerando o outro superior a si mesmo. Olhe para o outro com a mesma misericórdia que o Senhor Jesus olhou. Olhe para o outro como um pecador que também foi alvo da graça de Deus. Em certo momento, Paulo disse: eu sou o pior dos pecadores. Será que ele era o pior dos pecadores? Paulo estava se comparando ali com Cristo. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus, na sua santidade, na sua justiça, na sua majestade, o que nos resta é nos colocarmos no nosso lugar. Somos criaturas pecadoras diante de um Deus gracioso. Paulo não está se comparando com Pedro, não está se comparando com André, não está se comparando com outros, mas ele está se comparando com o Senhor. E é isso que cada um de nós deve fazer também. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Paulo tem em mente aqui o Evangelho. E os irmãos podem perceber na leitura da carta como ele fala muitas vezes sobre o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que revela a graça e a misericórdia do Senhor. O grande problema das nossas frustrações e das nossas ansiedades e preocupações é que nós criamos um ideal de vida, criamos parâmetros com os quais nós nos avaliamos, e quando nós não o atingimos, nos frustramos. A minha vida não valeu a pena, eu não atingi isso, eu não consegui aquilo, eu não obtive o sucesso que eu quis, eu não tive o dinheiro que eu esperava, eu não tive descanso na minha vida, eu vivi uma vida de enfermidades e dificuldades. Tudo isso porque nós estamos mais preocupados com a nossa própria condição do que com a glória e a graça do Senhor. Por que Paulo pôde dizer aos irmãos, no capítulo 1, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro? Porque a expectativa dele estava em fazer a vontade de Deus. Ele diz na sequência que ele sabia que se ele permanecesse com vida, ele contribuiria para o progresso na fé dos irmãos. E embora ele soubesse o que era estar com Cristo, o que era desfrutar da sua graça, experimentar as delícias da eternidade, ele fala: se for para contribuir com vocês, eu estou disposto a continuar com vida. É isso que Paulo tem em mente. Não tenha em vista cada um que é propriamente seu. Não viva de maneira egoísta, controlando-se pelos seus desejos, pelas suas buscas, pela sua forma de avaliar o que é sucesso e o que é fracasso. Mas viva pelo Evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Os perdidos de Filipos olhavam para os crentes de Filipos e diziam: eles estão perdidos. Eles não estão desfrutando da vida. Eles estão abrindo mão de muitos benefícios em troca de sofrimento. Mas Paulo diz: vocês sabem o que é a salvação. O que é para eles prova de condenação, para vocês é prova de salvação, e isso da parte de Deus. Então, meus irmãos, a humildade de Cristo permeia as nossas relações uns com os outros, considerando cada um o outro superior, não tendo em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. A nossa inclinação, o nosso velho homem, luta contra estas coisas. Por isso que eu perguntei no início: o que nós estamos dispostos a abrir mão para o benefício e o progresso dos irmãos na fé? E Paulo vai dar um exemplo. Ele diz: vocês devem viver dessa forma. Vocês experimentaram tudo isso. E agora ele aponta para Cristo. Agora ele aponta para o bendito Filho de Deus, que deu a prova cabal e definitiva da verdadeira humildade, do verdadeiro desprendimento. Versículo 5, ele fala então: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então a exortação à humildade é fundamentada em Cristo, o supremo exemplo de humildade, versículos 5 a 11.
E veja que a palavra sentimento aqui, ela se refere ao mesmo pensamento do versículo 2. Tenhais o mesmo modo de pensar, ou o mesmo sentimento. Ele se refere, então, que sentimento é esse? O sentimento que houve em Cristo Jesus. E o exemplo de Cristo Jesus demonstra que em toda a sua obra de redenção foi realizada em humildade. Os versículos 6 e 7 expressam que ele, como Deus, se esvaziou. Versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Veja as expressões que ele usa aqui, subsistindo em forma de Deus. Com isso ele quer dizer que Jesus Cristo, como o próprio Deus, existia eternamente como glorioso, como poderoso, conhecedor de todas as coisas, cheio de sabedoria, grandeza, santidade, justiça. Todos os atributos do ser divino habitavam em Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, ou sendo Deus, desde toda a eternidade. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A expressão não julgou como usurpação o ser igual a Deus significa que ele não tomou aquilo para si como algo ao qual ele deveria se apegar. A sua condição divina não foi algo que ele se apegou. Significa o seguinte, que Jesus, quando humilhado, poderia dizer: quem você pensa que você é para me humilhar? Eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus. Quando os seus discípulos não compreenderam a sua mensagem e o abandonaram, ele poderia ter dito: quem são vocês para me deixarem e virarem as costas para mim? Eu sou Deus. Quando ele foi condenado num julgamento injusto, ele poderia dizer: quem são vocês? Quem deu autoridade a vocês para me condenarem? Eu governo este mundo e vocês estão colocados nessa posição sob minha autoridade. Mas Isaías 53 diz que, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por quê? Porque ele não achou que aquilo era algo que ele deveria se apegar. A sua missão era caminhar em direção ao cumprimento da sua missão, em direção à cruz. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ele não quis se apropriar, embora ele fosse Deus, embora ele tivesse todos os atributos divinos, embora ele tivesse autoridade, ele não se apegou a isso. Mas o que o versículo 7 diz? Pelo contrário, ou antes, a si mesmo se esvaziou. E como que ele se esvaziou? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Essas expressões querem dizer que ele se encarnou, tomou a forma de um homem, encarnou-se corporalmente. As pessoas poderiam tocar nele e poderiam ver que ele era um homem verdadeiro. Então, na encarnação, Jesus Cristo se tornou homem também, as duas naturezas num único ser, perfeito Deus e perfeito homem. Cristo esvaziou-se da sua glória dos céus. Cristo esvaziou-se da sua glória celeste para assumir a forma de servo. Perceba essa expressão, assumir a forma de servo. Ele não assumiu a forma de um rei, ele não quis poder, ele não quis glória, mas ele assumiu a forma de um escravo. E por isso, ele, ao encarnar-se, foi obediente até o final. O versículo 8 completa esta ideia, dizendo então que se ele se encarnou como homem também, ele se humilhou. Versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia mostra que a encarnação de Jesus, na encarnação, Cristo entrou no seu estado de humilhação, porque ao esvaziar-se da sua glória, das suas prerrogativas como Deus, ao não apegar-se na sua divindade, ele se humilhou, tomando a forma de servo. Ele mesmo se humilhou. Nós sempre falamos pela humilhação que ele sofreu, como ele foi rejeitado, zombado, desprezado, mas ele primeiro se colocou nessa condição. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
E então, no seu caminhar de humilhação, tendo se colocado nessa condição, ele viveu toda a sua vida nessa condição. Ele foi rejeitado pelos seus. João escreve no prólogo do Evangelho: veio para o que era os seus, para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os judeus rejeitaram, embora conhecessem as promessas. Eles o desprezaram, zombaram dele, atribuíram pecado às suas ações. Ele foi abandonado pelos seus discípulos quando foi preso, todos foram embora. O que chegou mais perto foi Pedro, que no pátio negou a Cristo. Eu não conheço esse homem. João estava no pé da cruz ali, e Cristo entrega a sua mãe Maria para ele cuidar dela. Mas os seus discípulos, o círculo mais próximo, o rejeitou. As autoridades do povo de Israel rejeitaram o Senhor Jesus, não o reconheceram como cumprimento da promessa. As autoridades romanas lavaram as suas mãos e o entregaram a um julgamento injusto. Cristo também experimentou em sua vida a obediência perfeita ao Pai. Veja que ele fala aí que ele foi obediente até a morte. Ele cumpriu tudo aquilo que foi designado para ele no plano eterno. Ele foi obediente à lei no nosso lugar. E quando ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. A sua alma estava aflita ali no jardim, ele sabia o que passaria, mas ele diz: contudo seja feito aquilo que o Senhor quer. Cristo se entregou para morrer. E finalmente aqui expressa-se a morte de cruz, o estado mais baixo da experiência humana, a pior forma que uma pessoa poderia ser morta naqueles dias. Cristo dos altos céus esvaziou-se da sua glória, tomou a forma de servo, foi humilhado, desprezado, injustamente condenado e atingiu o mais baixo da sua condição de humilhação ao morrer. Cristo Jesus humilhou-se. Cristo Jesus foi humilde até o fim. Mas a história não termina aí. Apesar dele ter experimentado tudo isso, ter expressado a humildade do seu ser, lá quando ele fala aos aflitos que estão carregando um peso sobre os seus ombros, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a humildade está sendo expressa aqui, o seu amor entregue pelos seus. Mas Deus o exaltou sobremaneira, versículo 9, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo, ou de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus e sobre a terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não permaneceu na sepultura, mas ele saiu, ressuscitou, esteve com os seus discípulos durante 40 dias e retornou aos céus. Ele foi erguido da sepultura, tirado daquela condição de humilhação e elevado à posição de glória. Mas os versículos 9 a 11 não têm em mente somente esse primeiro estágio de glorificação, mas têm em mente a sua volta nos últimos dias, que é quando ele voltar, que todo joelho se dobrará diante dele. Os crentes dobrarão o joelho reconhecendo o senhorio de Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas aqueles que rejeitaram o Senhor no último dia se curvarão diante da autoridade de Jesus Cristo. Reconhecerão que Ele é o Rei Todo-Poderoso, o vitorioso, diante de quem eles têm que se ajoelhar. Tanto pecadores, quanto os anjos caídos, quanto o próprio Satanás se curvarão naquele último dia, porque Cristo foi exaltado de uma maneira grandiosa, ou sobremaneira aí, e ele receberá o nome que está, e recebeu o nome que está acima de todo nome. Que nome é esse? O nome do Senhor. Os judeus, com medo de repetirem o nome de Yahvé em vão, passaram a usar a expressão Adonai, que no Novo Testamento é a expressão Kyrios, que é Senhor. Todas as vezes que você ler Senhor no Novo Testamento, é essa expressão. Então Cristo foi elevado a essa posição, ou foi reconhecido nessa posição, porque Ele é Deus. Mas os seres humanos rejeitaram. Os incrédulos rejeitaram o senhorio de Jesus. Se os irmãos se lembrarem, de manhã nós vimos que quando os pagãos se curvavam diante de César, eles estavam reconhecendo que César é o Senhor. Mas os crentes rejeitavam isso porque Cristo é o verdadeiro Senhor.
Então Cristo no último dia receberá o nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Dobrar o joelho é uma posição de humildade e subserviência, de reconhecimento de autoridade, nos céus, na terra e debaixo da terra. Seres angelicais e salvos que já estiverem no céu, os que estiverem na terra e forem levados ao grande dia do juízo, e também aqueles que estiverem nas regiões inferiores da terra, estiverem já experimentando o inferno, serão levados também para receberem a sentença. E nesse dia todos se curvarão diante de Cristo. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E a expressão Jesus Cristo, o nome completo dele, Jesus, o Messias, que é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele dia, todo joelho se dobrará diante dele e reconhecerá que ele era e que ele é o Messias, o Filho de Deus, que ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Meus irmãos, o exemplo de Cristo mostra que há algo que nós podemos fazer em prol dos nossos irmãos. Só Cristo poderia morrer em favor dos eleitos. Só Cristo poderia entregar o seu precioso sangue em favor do seu povo. Mas nós temos muitas coisas que podemos fazer em favor dos nossos irmãos. Podemos contribuir para o seu progresso e crescimento na fé, como Paulo deseja fazer com os filipenses. Podemos amparar os nossos irmãos nas suas angústias e necessidades. Podemos auxiliar quando eles precisarem de um socorro. Podemos buscar o seu benefício para que eles sejam supridos tanto espiritualmente quanto também materialmente. Mas pensando principalmente no progresso espiritual, há muito que podemos fazer. Quando nós aprendemos da palavra de Deus, quando nós nos dedicamos no estudo da palavra, nas orações, no relacionamento com o Senhor, nós estamos buscando comunhão com o Senhor, estamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, de acordo com o propósito do Senhor. Estamos crescendo e realizando as boas obras preparadas de antemão para que andássemos nelas. Estamos buscando o crescimento espiritual, mas esse não é um fim em si mesmo. A glória de Deus se manifesta no amor uns pelos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se a igreja experimentar isso, ninguém estará desassistido. Porque à medida em que eu me preocupo com o outro está preocupado comigo. À medida em que eu contribuo para o progresso do outro na fé, o outro está contribuindo para o meu progresso na fé. Na medida em que eu compartilho aquilo que Deus fez por mim, eu estou exprimindo as verdades do Senhor e demonstrando a graça e a glória do Senhor executada na minha vida. E à medida em que eu ouço, eu também estou ouvindo a mesma coisa, como a multiforme graça de Deus se revela poderosamente na nossa vida. Mas para isso é necessário humildade. Para isso é necessário não ter em vista o que é próprio nosso, mas o que é do outro. E o exemplo perfeito está em Jesus Cristo. Alguém poderia olhar para esse texto e pensar, bom, então eu vou buscar a humildade, vou buscar contribuir para o crescimento do outro na fé, para que Deus também me exalte. Não é esse o foco. Não é esse o foco, meus irmãos. Cristo Jesus foi elevado à posição que era dele por direito. Cristo foi elevado à posição de governante sobre todas as coisas, por direito conquistado ao morrer na cruz e vencer a morte. A grande verdade do Evangelho é que o progresso da fé contribui para a glória de Deus, contribui para que o nome de Deus seja exaltado, porque as outras pessoas vão olhar para a nossa comunidade e vão pensar, como que pode haverem pessoas que se preocupam umas com as outras? Como que pode haverem pessoas que abrem mão das suas coisas para contribuir com o outro? Esta é uma vigorosa e eficaz pregação do Evangelho, que por conta do egoísmo dos nossos dias nós temos perdido. Nós olhamos para os nossos sofrimentos e pensamos, como eu sou um sofredor,
como eu sou necessitado, como eu preciso de ajuda dos outros e ninguém olha para mim, como eu preciso ser suprido. A verdade do Evangelho é completamente oposta a isso. O que eu posso fazer pelo outro? Como que eu posso contribuir para o progresso do outro na fé? Porque o exemplo de Cristo é de alguém que fez muito ou fez tudo por quem não merecia, por quem não deveria ser alvo da gloriosa graça, não deveria ser alvo do derramamento do seu precioso sangue. Por alguém que merece, talvez alguém possa até se animar a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos com as mãos vazias, sem nada para contribuir com Ele. Nós estávamos completamente despidos diante dEle, humilhados, indignos, desprezíveis. Mas ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É o exemplo de Jesus, é a humildade do Cristo de Deus. E por isso, então, os versículos 1 a 4, a exortação que Paulo faz: tomem cuidado com partidarismo, tomem cuidado com vanglória, tomem cuidado com as fofocas que vocês ouvem para tomar partido, porque o grande problema dos rompimentos é que há um desacordo, ninguém conversa com ninguém, e aí alguém ouve a história de um lado, toma partido, e outro toma partido do outro lado, e aí quando se vê, a confusão está tomada, porque ninguém foi procurar o bem um do outro, mas cada um tomou partido e foi atrás do que o outro disse. Entretanto, nós devemos buscar ter a mesma forma de pensar, unidade de pensamento. Devemos ter o mesmo amor. O amor de Deus derramado sobre nós é o amor que regula as nossas relações fraternas no seio da igreja. Devemos estar unidos de alma, amando o Senhor, conectados em afeições, conectados no mesmo sentimento, amando-nos uns aos outros, para que nós tenhamos o mesmo sentimento. O sentimento que foi visto em Cristo Jesus, o qual, tendo todo o direito de dizer, veja quem eu sou, você não pode fazer isso comigo, ele abriu mão disso. A humildade de Cristo deve inundar o nosso coração. E a igreja, como corpo de Cristo, deve estar unida nessa humildade. Porque sem humildade nós não podemos nos unir. Sem humildade nós não podemos nos conectar. Se Cristo, sendo Deus, se encarnou, sofreu a morte no nosso lugar, experimentou os sofrimentos destinados aos condenados, experimentou a ira de Deus sobre nós, nos amou de tal maneira, o apóstolo João vai dizer na sua carta, então, amemo-nos uns aos outros. Mas isto, meus irmãos, só acontecerá se nós experimentamos o conforto de Deus, a consolação de amor que vem do Senhor, a comunhão do Espírito, e se nós experimentamos entranhados afetos de misericórdia. Ou seja, se a salvação aconteceu em nós. Porque se a salvação não aconteceu, tudo isso aqui é impossível. Nós podemos até fazer alguma coisa para ajudar alguém, mas isso será um ato isolado e um ato que não glorifica ao Senhor. Mas se nós experimentamos tudo isso, e Paulo diz, é claro que vocês experimentaram, se vocês foram salvos pelo Senhor, vocês experimentaram isso. Então, busquem essas coisas e tomem cuidado, porque uma pequena semente que nasce no meio da igreja pode se tornar uma grande árvore e causar o rompimento. E algo que leva anos para ser construído. Uma igreja que leva anos para ser plantada e se desenvolver pode acabar muito rapidamente por causa do nosso próprio orgulho. Por dizermos ao outro, quem você pensa que você é para falar assim comigo?
Por que que ele passa na minha frente e consegue as coisas e eu não consigo? Por que que eu sempre sou deixado de lado? Por que que isso? Por que que aquilo? Quando nós deveríamos pensar, a graça do Senhor é abundante sobre a minha vida. A graça do Senhor se manifesta poderosamente a cada dia. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua misericórdia. Paulo disse, mesmo em meio às dificuldades, eu estou suprido. Na própria carta aqui aos Filipenses, ele diz, eu sei passar por toda e qualquer situação. Sei passar por tribulações, sei passar por pobreza, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo também provou na sua vida dessa humildade de Cristo, a preocupar-se com o progresso dos irmãos enquanto ele passava por dificuldades. Meus irmãos, entregue as suas dificuldades ao Senhor, creia que Ele agirá em favor de você, mas não deixe de experimentar a humildade do Senhor nos vínculos afetivos com o corpo de Cristo. Não deixe de experimentar o que é uma igreja caminhando junta, na unidade, em amor, em afeto, num só espírito, numa só alma, num só pensamento. A igreja cresce no conhecimento da graça do Senhor e experimenta a fé quando desfruta por experiência própria de toda a graça de Deus. Não somente ouve falar, não somente decora as palavras ouvidas, mas que coloca em prática o exemplo perfeito do grande mestre, que não somente é um exemplo, como também fez tudo o que é necessário para que vivamos desta forma. O Espírito já habita em você. Cristo já está unido a você. Ele intercede nos altos céus por você, o Espírito Santo te consola. Por que que ainda nós resistimos a fazer a sua vontade? Por que que o nosso orgulho ainda se levanta? Experimente isso. E se alguém há aqui entre nós que ainda não experimentou a graça do Senhor, a mensagem do Senhor é para que venha e experimente estas coisas. A melhor coisa que pode acontecer para um ser humano, para um homem, para uma mulher, é experimentar o amor de Cristo. É experimentar a graciosa salvação daquele que se entregou voluntariamente para que recebêssemos da sua vida. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, e possamos experimentar da glória e a graça do Senhor, e que possamos assim viver a realidade do Evangelho de forma poderosa entre nós. Possamos experimentar estas coisas de uma forma cada vez maior, e assim possamos viver pela graça e glória do Evangelho, para que o nome de Deus seja glorificado. Que o Senhor nos ajude nesse propósito. Vamos orar.